escala musical? É uma série de sons ascendentes e descendentes, na qual o último é repetição do primeiro, uma oitava acima ou abaixo. Simples. Escala maior, ela é composta de 7 sons. Ok? Se você colocar mais um, você fecha a oitava, que será a repetição do primeiro. Ok? Mas esses 7 sons, nós substituímos por 7 nomenclaturas, que seriam elas. O primeiro som é substituído por uma nomenclatura chamada tônica. O segundo som é substituído por uma nomenclatura chamada segunda maior. A terceira, por uma chamada terça maior. A quarta, por uma chamada quarta justa. A quinta, chamada por uma de quinta justa. A sexta, por uma chamada de sexta maior. A sétima, por uma chamada de sétima maior. E a oitava, chamada por uma de oitava justa. Então, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Perfeito? Simples. Mas o mais importante disso tudo não são as nomenclaturas, e sim como os intervalos de tons e semitons são distribuídos dentro dessas nomenclaturas. Por quê? Porque dessa forma teremos uma característica sonora para a escala. A mesma lógica serve para menor harmônica, para menor melódica, seja qual escala você estiver pensando. Ok? Então, se nós formos pensar na maior, a gente tem uma regra que segue a seguinte lógica. Eu tenho a tônica, que é a primeira, e tenho a segunda maior. Entre elas eu tenho uma distância de um tom. Entre a segunda maior e a terceira maior eu tenho a distância de um tom. Entre a terceira maior e a quarta justa, eu vou ter uma distância de meio tom. Entre a quarta justa e a quinta justa, eu vou ter a distância de um tom. Entre a quinta justa e a sexta maior, eu vou ter uma distância de um tom. Entre a sexta maior e a sétima maior, eu vou ter uma distância de um tom. Entre a sétima maior e a oitava justa, eu vou ter uma distância de meio tom. Perfeito? Então, basicamente, fica assim, ó. Entre a terça maior e a quarta justa, sétima maior e oitava justa, eu tenho uma distância de meio tom. Nos demais graus, eu tenho uma distância de tom inteiro. Então, assim, 3 por 4, 7 por 8, meio tom. Nos demais, tom inteiro. Então, se eu levar isso, por exemplo, vamos pensar na escala de Sol. Vamos pegar Sol como tônica. Se eu tenho Sol como primeira nota, Sol. Sol é minha tônica. Eu preciso ir para a segunda maior da escala de Sol. Eu tenho que aumentar um tom. Vamos exemplificar aqui. Sol. Aumento um tom para ir para a segunda. Eu vou ter a nota Lá. Lá é a segunda maior. Para ir para a terça maior, eu aumento mais um tom. Eu vou ter Si. Si é minha terça maior. Para ir para a quarta justa, eu tenho que aumentar meio. Vai vir Dó. Ok? Dó é minha quarta justa. Para ir para a quinta justa, eu tenho que aumentar um. Virá Ré. Ré é minha quinta justa. Para ir para a sexta maior, eu tenho que aumentar um tom. Dará Mi. Mi é minha sexta maior. Para ir para a minha sétima maior, eu tenho que aumentar um tom. Vai dar Fá sustenido. Ok? Fá sustenido é minha sétima maior. Para ir para a minha oitava justa, eu tenho que aumentar meio. Eu volto para o Sol, que é a repetição da minha primeira. Você observa que entre a terceira da escala de Sol, que é a nota Si, para a quarta, que é o Dó, deu meio tom, e entre a sétima, que é Fá sustenido, e o Sol, que é a oitava, também deu meio tom. Nas demais, deu tudo tom inteiro.
Então, se eu jogar isso aqui no braço do instrumento, só para a gente exemplificar, lógico que eu poderia fazer por toda a extensão do braço, mas essa não é a lógica ainda, certo? Porque como eu venho dizendo nos outros vídeos, eu quero fazer algo gradativo. E esse não é o momento de passar os desenhos da escala maior por toda a extensão, certo? Então veja bem, se eu pegar a nota Sol aqui, ó, ok? Eu tenho que, essa aqui é minha tônica, eu vou aumentar um tom, eu vou ter a nota Lá, corda solta embaixo, porque eu aumentei um tom, minha segunda maior. Vou aumentar mais um tom, terei a nota Si, terça maior. Agora eu vou aumentar meio tom para ir para a quarta justa, que é um Dó, ok? Vou aumentar mais um tom para ir para a quinta justa, que é o Ré. Vou aumentar mais um tom para ir para a sexta maior, que é o Mi. Vou aumentar mais um tom, que dará Fá sustenido, que é a minha sétima maior. E meio tom, que eu voltarei para a oitava justa, que é igual à primeira. Então, ó. Mas eu também poderia pensar assim, ó. Sol tônica, um tom acima Lá, um tom acima Si, meio tom Dó, um tom acima Ré, um tom acima Mi, um tom acima Fá sustenido, meio tom acima Sol. Ok? Então, essa é a lógica da formação da escala maior. Perfeito? Não é complexo. É algo relativamente simples. Ok?